Abram comigo, 2 Reis, capítulo 23. Esse é o texto que nós vamos estar trabalhando um pouco nesta noite. 2 Reis, capítulo 23, do verso 15 ao 23. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 15 em diante, até o verso 23. Vamos ler juntos também essa passagem. Vamos lá? Também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar junto com o alto o rei derribou, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim o profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoara o de Deus, que havia anunciado estas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. E lhes fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. E matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Até aqui, oremos. Deus bendito e santo, nesta noite queremos suplicar que venha falar o nosso coração através da exposição da Tua Palavra. Pedimos que possamos aprender nessa noite, ó Pai, a sermos radicais contra o pecado, contra a idolatria, quanto aos ídolos do nosso coração, mas ao mesmo tempo que possamos ser um povo que celebra a adoração verdadeira, um povo que celebra as festas que o Senhor instituiu, ó Pai. Por isso nós te agradecemos e louvamos o Teu nome, pedindo que o Senhor, através do Santo Espírito, abra o nosso entendimento nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Bom, nós já estamos ao início do mês de fevereiro. E uma pergunta retórica que quero fazer aos irmãos é a seguinte: como andam aqueles objetivos que você fez para 2026? Sabe aqueles objetivos de final de ano que a gente faz visando um novo ano? Como andam esses objetivos? Quando nós passamos para um ano novo, que é o nosso caso, estamos aí ainda no segundo mês de 2026, nós queremos melhorar muitas coisas, melhorar a saúde, talvez queremos ler mais, nos envolvermos mais na igreja, melhorar o casamento, melhorar a vida familiar como um todo. E todos nós sentimos esse desejo, ou essa necessidade de que nós precisamos de mudança.
Precisamos fazer algumas reformas nas nossas vidas. Todos nós sabemos que a vida envolve mudar o tempo todo. Ninguém pode ficar estagnado. A gente precisa sempre estar em processo de transformação, em processo de mudança. E isso em várias áreas da vida, claro. E o mundo, coincidentemente, nos oferece muitos caminhos para isso. Nos oferece, inclusive, reformas, mas só que reformas superficiais, não as mesmas reformas que a palavra de Deus nos oferece. O mundo, por exemplo, nos oferece flores, diz para a gente usar flores e romantismos para salvar o casamento. O mundo sugere também para que a gente use viagens para distrair a nossa alma. Mudanças externas para abafar vazios internos. Essa sempre vai ser a proposta de um mundo sem Deus. Mudanças externas para abafar vazios internos do nosso coração. O mundo, então, ele nos oferece essas reformas superficiais. Mas e quando o problema é mais profundo? E quando a estagnação, de fato, é da alma? É espiritual o problema? Quando o pecado não é só mais um hábito, mas é um sistema enraizado dentro de nós. Como podemos lidar com isso? Como podemos lidar com essa realidade espiritual que todos nós enfrentamos? Como a gente tem dito na escola dominical, quem esteve aqui no último domingo, a gente aprendeu que todos nós temos ídolos no nosso coração. E esses ídolos do coração são enraizados em nós. Ou seja, em algum sentido, todos nós somos idólatras. Idólatra não é só aquele que se dobra diante de estátuas. Idolatria é tudo aquilo que se opõe ao Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Um objeto pode ser um Deus falso no nosso coração. Uma pessoa pode se tornar um Deus falso no nosso coração. Qualquer coisa pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Bom, então como que a gente lida com isso? Como mudar essa realidade? A resposta está aqui nesse texto de hoje. E nós temos lidado com essa resposta ao longo dessa pequena série que temos feito aqui nas quintas-feiras em nossa igreja. A nossa passagem se encontra aqui em um cenário de uma nação dividida entre a nação de Judá e a nação agora de Israel. 10 tribos do norte, nação de Israel, e 2 tribos do sul, nação de Judá. Na semana passada, a gente viu que Josias, ele começou essa reforma espiritual derrubando os altares, os ídolos de dentro de casa, da nação dele, de Judá, né, do templo do Senhor, começando ali pelo templo. E essa reforma dele foi se expandindo para outros lugares, de norte a sul de Judá, e inclusive indo até Jeroboão, que é o nosso texto hoje, ele fala disso. A reforma dele atingiu a raiz, a profundeza da idolatria dentro do cenário do povo de Deus. Então, queridos, o cenário aqui, que a gente não pode esquecer, é de ruína espiritual. O templo foi abandonado, o culto a Deus foi corrompido, a idolatria foi institucionalizada no meio do povo de Deus. Então, um jovem rei chamado Josias, recapitulando, textos anteriores, ele então assume esse trono e, diferente de seu pai Amon e de seu bisavô Manassés, ele não é um rei idólatra. Ele decidiu cuidar da casa de Deus que havia sido abandonada. Só que Josias estava inicialmente preocupado com questões mais externas dessa reforma. Começou a fazer reformas no templo, fazer limpezas, purificando as coisas externas, até que alguém encontra em um quartinho da bagunça qualquer um livro esquecido, que ninguém estava perguntando acerca daquele livro. E que livro que era? O livro da lei. Mas que a nação passou gerações, nem mesmo questionavam cadê. Eles estavam fazendo reformas com a sua própria intenção externa, preocupações próprias, mas sem perguntar onde está o livro da lei. Sem fazer isso conforme as Escrituras, mas conforme os seus próprios ídolos, os seus próprios interesses. E aí a gente vê que ele manda consultar alguém, a gente sabe, num texto que a gente já estudou,
que poderia confirmar a gravidade daquela situação. E aí a gente chega agora no nosso capítulo. E aqui nesse nosso capítulo, o rei manda chamar todo mundo. Chamou os anciãos de tudo que é lugar, e diz que está na hora da nação se arrepender diante de Deus e renovar a aliança com o Senhor. Ou seja, ele quer mostrar à nação, para a nação, que todos estavam longe do que deveriam ser diante de Deus. E o susto dele foi muito grande, rasgou as suas vestes, porque ele se deparou o quanto eles estavam distantes do que a lei do Senhor estava propondo para que eles pudessem viver à luz da vontade do Senhor. Então, a conclusão é que ele chegou que a gente precisa voltar para Deus. Essa é a conclusão de Josias, aqui para a sua reforma começar. Eu preciso voltar para o Senhor. E, irmãos, todos nós somos chamados para chegar nessa conclusão na nossa vida. Eu preciso voltar para o Senhor. É simples? Eu sei que é simples. Mas essa é a conclusão mais sábia que a gente pode ter na vida. É a conclusão de que eu sempre preciso retornar para o meu Senhor. Pequei, a conclusão não é vou me distanciar do meu Senhor. Não é essa a conclusão. A conclusão é eu vou voltar para o Senhor. Amém, queridos? Essa deve ser a conclusão que deve nos acompanhar até o final da nossa caminhada aqui como cristãos, como servos do Senhor. Então vejam aqui comigo, vejam o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, então, quando ela foi de fato lida novamente, ela convenceu aquele povo, encheu de gente, sacerdotes, padeiros, ferreiros, tinha criança, tinha adulto, gente da cidade inteira, para ouvir a lei do Senhor. E ali, quando esse povo ouviu a lei do Senhor de novo, eles se quebrantaram. E é a mesma pergunta que eu quero pensar com vocês é sobre isso. E aí, você também quer mudança na tua vida? Mudança para a tua família? O único jeito de começar isso é pela palavra de Deus. O único jeito de reformar alguma coisa, realmente, não superficial, mas de forma profunda, é com a palavra de Deus. Não tem outro jeito, meus irmãos. Então, esse é o verdadeiro começo para nós também como igreja, para a família, para o casamento, para a igreja local, é resgatar a palavra do Senhor. E o nosso texto de hoje, basicamente, ele trabalha com dois movimentos sobre o poder da palavra de Deus para reformar o seu povo. Apenas dois movimentos que eu quero ver com você. Eu não quero hoje entrar em detalhes do texto como eu fiz na semana passada, porque na semana que vem eu vou entrar em mais detalhes objetivos sobre o texto. Hoje eu quero trazer a interpretação mais contemporânea, traduzindo para nós, aplicando para nós essa realidade, porque semana que vem eu vou entrar novamente em aspectos mais exegéticos do texto. Hoje eu vou entrar em aspectos mais aplicativos, doutrinários, mas também mais voltado para a aplicação. Então, o primeiro movimento do texto, do versículo 15 ao 20, é que a palavra de Deus nos conduz a um corte radical com o pecado. Você pode repetir isso comigo? A palavra de Deus nos conduz a um corte radical com o pecado. Josias, quando ele se deparou com o livro da lei e viu o buraco que eles estavam, o fosso que eles se encontravam, a primeira coisa que ele começou a fazer, então, é fazer um corte radical com a idolatria. Na sua casa, no templo, em Judá, que era o seu país, a sua nação. Então ele vai avançando na purificação de Judá. E essa purificação ela foi expandindo até as profundezas de Israel. E sabe o que é interessante? Muitos problemas morais naquele contexto foram sendo ali abertos, escancarados diante dos olhos de Josias. Só que não existe mudança duradoura se ela não vem da restauração que nós devemos ter com o nosso próprio Senhor. O relacionamento nosso com o Senhor, ele precisa ser restaurado para que a gente desenvolva e experimente de fato uma verdadeira reforma. Por que eu digo isso? Tem muita gente por aí, meus irmãos, até mesmo cristãos, que tenta acertar a sua vida
sem acertar primeiro com Deus. Não adianta. Primeira coisa para a gente acertar a nossa vida é acertar com Deus. Porque se a gente tentar acertar o nosso caminho, a nossa rotina, os nossos hábitos ou novos bons hábitos que a gente queira colocar na nossa vida, e a gente tentar fazer isso sem Deus, isso se chama maquiagem. Já viu maquiagem? Mas quando vem a primeira chuva, né, que cai no rosto, parece que vai saindo tudo aquilo ali, desconfigurando tudo, né? Então, meus irmãos, é por isso que Josias, ele insiste que o que a gente precisa fazer, antes de qualquer outra coisa, é arrumar o nosso culto a Deus. É arrumar a verdadeira adoração. E para isso a gente precisa, em primeiro lugar, ter cortes radicais contra o pecado na nossa vida. Contra brechas que tentam e insistem em entrar na nossa vida. Veja bem, o templo aqui ele estava cheio de utensílios para adorar o deus Baal, que a gente já falou. Mulheres montavam ali as suas tendinhas no templo e eles recebiam ali seus clientes no templo, né? Já falamos disso também. Nós já falamos desses ossos queimados no altar. E aqui dentro do texto a ideia é que para aqueles pagãos os ossos queimados se tornavam inutilizados, então tinha que realmente destruir todos aqueles ossos. É por isso que Josias sai aqui queimando tudo e taca no rio. Também já dissemos sobre isso. É por isso que ele está profanando esses altares de adoração. E aí você vê que a adoração a Moloque, que a gente também falou, envolvia sacrificar as criancinhas. Então o próprio povo do Senhor estava sendo favorável a um tipo de aborto antigo. Hoje nós temos o aborto moderno. Mas aborto é um assunto bem mais antigo do que a gente imagina. E a Bíblia trata sobre isso. E nos traz respostas sérias, direcionamentos sérios acerca deste assunto. E hoje nós temos uma versão bem moderna, né, de adoração a Moloque. E nessas mudanças, queridos, sempre tem alguém para dizer... Porque imagine aqui comigo. Josias está trazendo uma baita de uma transformação. Muitas reformas, por causa da palavra de Deus. E sempre quando as pessoas se dispõem a fazer mudanças com base na palavra de Deus, sempre vai ter também pessoas para dizer assim, poxa, mas a gente faz isso ou faz dessa forma há tanto tempo. Ou alguma coisa relacionada à prática litúrgica, né? Algum hábito da igreja ou da gente mesmo. Eu já ouvi, por exemplo, as pessoas falar assim, mas isso foi instituído pelo pastor fulano, pelo pastor Beltrano, Cicrano, mais de 70 anos atrás, né? Isso foi feito, estabeleceu dessa forma, então a gente tem que seguir isso dessa maneira até o fim. Não tem, né? Porque se a palavra de Deus manda tirar, veja bem, não é o pastor David manda tirar, tem uma diferença aqui, não tem? Se a palavra de Deus manda tirar práticas estranhas à palavra de Deus, a gente tem que tirar. Não tem conversa. A gente tem que obedecer à palavra de Deus e não a homens no que tange a este tema da adoração ao Senhor. Então, se a lei do Senhor manda arrancar, não importa se foi Salomão que botou lá. A gente simplesmente tira de lá. Então Josias ele vai lá em Samaria devastada já. Josias chega a Betel, onde séculos antes Jeroboão erguera ali para aquele povo, um altar idólatra. Ou seja, Betel já era um local de símbolo, era um símbolo de rebelião contra o Deus de Israel. E Josias ia ficar com medo de tirar porque ia ter gente que ia achar ruim? Veja bem. A idolatria escancarada, os problemas vistos, claros, na frente dele. Ele ia deixar de fazer? Se a palavra de Deus está ordenando, se é isso que tem que ser feito, por medo de um, de outro, não pode, né? Então, o que ele faz? Derruba o altar, quebra em pedaços, reduz a pó, queima ossos humanos sobre ele, profana o lugar. Não há concessão aqui. Não há diálogo com o pecado, com a idolatria. Ele então obedece à palavra de Deus, vai retirando tudo que precisa ser retirado, meus irmãos.
Então veja bem, a palavra de Deus, ela não permite na nossa vida que a gente faça manutenção do nosso pecado. A gente não pode ficar fazendo manutenção do nosso pecado. Tudo que pudermos fazer para cortar o pecado, a gente deve fazer. Amém, queridos? Por mais difícil que seja fazer isso, por mais retaliação que possa acontecer, mas nesse ponto não há conversa. Isso é sério. Então, nesse ponto, realmente nós precisamos cortar tudo aquilo que desagrada a Deus na nossa adoração a Ele. E aí a pergunta para a gente aplicar esse primeiro ponto, já vou para o nosso segundo e último ponto nessa noite. Algumas perguntas para a gente aplicar para nós. Que altares nós temos deixado de pé na nossa vida? Que tipo de altar contra o Senhor temos mantido, feito manutenção desse altar na nossa vida? Ou, melhor, traduzindo, que práticas, quais hábitos, que tipos de valores que nós temos tentado racionalizar ou temos tentado tolerar na nossa vida como povo do Senhor? Josias não hesitou. E nós? No que estamos hesitando? É uma pergunta individual, né? Todos nós devemos refletir para nós mesmos. Será que tem alguma coisa na minha vida, eu, pastor David, que eu estou hesitando em cortar o pecado? Devo cortar. É a mesma pergunta que me dirijo aos irmãos também. É importante fazermos essa reflexão. Porém, queridos, não basta apenas removermos o pecado. Por quê? O vazio deixado pela idolatria, ele precisa ser preenchido. E é isso que Josias vai fazer em seguida. Olha comigo o versículo 21 ao 23, mais uma vez. O que vai acontecer aqui? Vai ter uma celebração, não é? Alguma coisa vai ficar no lugar da idolatria, no meio do povo de Deus. Vamos ler, versículo 21 ao 23. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Irmãos, isso aqui é muito importante. Olha o que está acontecendo aqui. Após Josias limpar o terreno da idolatria, ele agora ordena uma celebração. Culto a Deus. Celebração da Páscoa, que era uma festa que precisava ser obedecida e que já tinha muito tempo que não acontecia mais essas celebrações no meio do povo do Senhor. E essa festa, ela relembrava o quê? A libertação do cativeiro do Egito que o povo esteve lá. Da escravidão do Egito, mais de 400 anos o povo lá. Então essa festa lembrava disso, o sangue nos umbrais, a salvação do Senhor sobre o seu povo. E aqui Josias está mandando voltar a celebrar isso. Um sangue central nessa adoração. Percebe? E o quanto isso faz ligação com o Novo Testamento que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E o texto é muito claro, olha só. Jamais se celebrou Páscoa como essa, desde os dias dos juízes. Reforma espiritual, então, queridos, não é só destruição do erro. Não é só cortar o pecado. É preciso também colocar no lugar a adoração verdadeira. É preciso restaurar aquilo que é santo diante de Deus. Não é simplesmente parar de pecar. Você precisa cobrir isso. Lembra de Paulo? Colossenses, Efésios, a gente se reveste do novo homem. A gente abandona o velho homem e se reveste do novo homem. É a mesma lógica aqui acontecendo no texto. Primeiro você arranca, abandona o velho homem, renega as paixões, a impiedade, mas você agora vai viver de acordo com a esperança que se tem em Cristo, com a nova vida que hoje temos. Então Josias, ele traz de volta a adoração prescrita por Deus. Ele não inventa aqui novos rituais, mas ele retorna às Escrituras. E aí a pergunta que fica para a gente nesta noite:
Será que a nossa adoração é centrada na palavra de Deus, como Josias está fazendo aqui? Será que o culto que a gente presta a Deus, seja o culto em casa, na vida, mas também o culto público, é algo que a gente faz com constância? Ou será que a gente faz isso de forma, muitas vezes, negligente? Será que somos negligentes com essa adoração que o Senhor ordena? Com essa celebração que o Senhor ordena? Uma pergunta que eu acho que é importante fazermos para avaliarmos isso na nossa vida. O quanto a gente se prepara para adorar a Deus aqui? Você se prepara para vir cultuar a Deus aqui no domingo? Dando um exemplo. Não precisa responder, tá? São perguntas retóricas, tá, meus irmãos? Eu gosto de trabalhar com perguntas assim, só para a gente poder refletir. Mas qual é o seu preparo para chegar aqui no domingo para a gente adorar junto? Existe essa preocupação familiar quanto a isso? Né? Porque tudo isso tem a nos informar ou a dizer o quanto isso é prioridade para nós. Né? A nossa leitura bíblica diária, nossas orações com o Senhor, tudo isso é uma preparação para a gente adorar o Senhor em comunidade, em família da aliança, em família da fé. Então, o que precisa ficar claro aqui nesse texto, quando Josias institui novamente essa celebração da Páscoa, é que a verdadeira adoração ela não pode ser uma coisa opcional para nós. Não é uma coisa assim, se der tempo eu vou lá na igreja cultuar com meus irmãos. Entende? Não é isso. E o povo de Israel estava pecando justamente por isso. A idolatria entrou no povo de Deus justamente por causa da negligência da adoração verdadeira. A idolatria nunca começa no coração do nada. É porque primeiro Cristo está saindo do centro do coração. E quando a adoração verdadeira sai do centro, abre espaço para vários outros tipos de deuses falsos tomarem conta da nossa vida, dos nossos hábitos, da nossa rotina. Então, meus irmãos, é muito sério quando as pessoas partem para um caminho de negligência de congregar, de estar com a igreja, de estar em reunião solene, ajuntamento solene. Né? Então, todos ali em Judá, eles precisavam dessa mudança. Mas era necessário a reforma, então, da adoração. Era preciso colocar a adoração correta, colocar a palavra de Deus no centro novamente. E a gente já falou aqui bastante sobre o fato de que nós não temos o direito de inventarmos como Deus quer ser adorado. Veja, Josias não está inventando moda de como Deus tem que ser adorado. Essa festa já era instituída pelo próprio Deus lá atrás. A única coisa que ele está fazendo é restaurar essa adoração. Algo que estava parado, o povo não estava mais celebrando, não estava mais congregando para comemorar, organizar essa celebração a Deus. Não se preparava mais para essas festas solenes que ainda precisavam ser celebradas. Né? Então, a idolatria, ao longo dos anos, acabou fazendo com que aquele povo ficasse impedido de celebrar a verdadeira adoração ao Senhor. Imagine, por exemplo, você chegando em uma igreja como a nossa. Você é um visitante, você nunca pôs o pé aqui dentro da igreja de Morada Nova. E você chegasse aqui e perguntasse, olha, você começa a observar nos cultos que nunca tem a Santa Ceia. Né? Aí, num dia, você pergunta para um presbítero, para um diácono na porta da igreja, você está já visitando essa igreja um bom tempo, aí você pergunta para ele, uai, bem mineiro, né? Uai, sou. Aqui na igreja de vocês não celebram a ceia? Não tem a Santa Ceia do Senhor? O que você acharia disso? No mínimo, estranho, né? Se você chegasse numa igreja que se diz cristã e eles não fazem a ceia do Senhor. É o que está acontecendo aqui, gente, trazendo lá atrás. Pensa um peregrino, um viajante chegando lá em Judá, sabendo as tradições, já conhecendo, ou estudou antes de chegar naquela nação, naquele povo, e perguntasse, aqui vocês não celebram a Páscoa? Não é vocês aquele povo que saiu lá do Egito, foi liberto pelo Deus, Yahvé? É a mesma coisa. Então, meus irmãos, não faz sentido alguém dizer que é cristão e não celebra essas coisas. Hoje nós não celebramos a Páscoa, veja bem.
A gente não celebra a Páscoa. A gente pode até usar esse termo, eu não tenho dificuldade. Mas o que nós celebramos aqui todo domingo? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Hoje, como cristãos, nós celebramos a ressurreição de Jesus no domingo. Todo domingo é dia que a gente lembra da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Na igreja presbiteriana, de uma maneira ainda mais específica, no segundo domingo do mês, aqui no nosso caso, na igreja Morada Nova, é o dia que ainda fica mais enfático isso, que é o dia do quê? Da mesa do Senhor, do banquete do Senhor que é oferecido a nós. É a nossa vera Páscoa. Jesus é a nossa vera Páscoa hoje. Hoje nós não temos que celebrar a Páscoa antiga, essa festa. Nós celebramos todo domingo já essa Páscoa. Né? A gente não precisa fazer um evento especial para celebrar a Páscoa. Não. Todo domingo é isso que acontece na igreja. Especialmente no dia da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, meus irmãos, é isso que está acontecendo no texto, que a palavra de Deus está exortando esse povo e também traz uma exortação para as nossas vidas. Então, parar de servir a Baal, parar de idolatrar Milcom, etc., e começar a servir ao Senhor da forma que o Senhor manda, é o que nós devemos fazer e é o que Josias está propondo a esse povo. Com as celebrações que Deus ordena, os caminhos que o Senhor ordena, com as festividades, os elementos que o Senhor ordena. E o nosso comportamento vai mudar em função desse novo hábito, dessa nova adoração, dessa nova celebração. Por vezes, as pessoas querem que o marido, ou a esposa, ou os filhos, ou os amigos mudem certo comportamento, não é? A gente deseja isso. Mas se isso não fluir da adoração ao Senhor, vai ser só maquiagem. Se a pessoa, de fato, não converter de verdade, não adianta forçar a barra. É isso, resumindo é isso. Isso tem que fluir naturalmente de uma vida que agora adora ao Senhor. Então, nesse processo, o que nos cabe é o quê? Comunicar a verdade, testemunhar a verdade e esperar, né? Esperar a boa direção do Senhor, que seja derramado, né? Um novo nascimento na vida dessa pessoa, desse familiar, de alguém que a gente deseja que esteja aqui conosco. A nossa missão é continuar adorando, meus irmãos, assim como Abraão, assim como Isaac, assim como Jacó, enquanto esperavam a promessa do Senhor, o que eles faziam? Sacrificavam o Senhor. Erigiam o quê? Um altar de adoração ao Senhor, enquanto a promessa não se concretizava, não chegava. Eles insistiam na adoração a Deus enquanto isso. É só isso que Deus nos chama para fazer, enquanto aguardamos certas realidades. Né? Então, o que nós precisamos é levar todas essas pessoas para perto de Cristo e da sua palavra e do povo do Senhor, porque é servindo ao nosso Senhor que nós somos formados em Cristo. É nessa formação de adoração que Deus forma o caráter de Cristo nas nossas vidas. Então, não vai haver reforma na nossa vida, no nosso casamento, se não for com a palavra de Deus e a restauração da relação com Deus primeiramente. É a partir disso que as coisas vão começar a fluir naturalmente no meio do povo do Senhor. Então a gente deve se perguntar, temos adorado ao Senhor? Porque às vezes as pessoas chegam à conclusão que precisam de mudança, mas elas não adoram o Senhor. Não adoram. São negligentes no culto ao Deus. Não congregam. Vão de vez em quando no culto. Chega atrasado sempre. E às vezes, quando vem no culto, ainda fica no celular, né? Distraído. Não presta atenção em nada que está acontecendo. Tem gente que ainda tem até coragem. Isso aqui eu vou brincar um pouquinho, é só brincadeira, tá? Tem gente que fica até acompanhando o jogo do time ruim dela, para ver se está perdendo, se está ganhando. Ô, gente, que desperdício de tempo. Principalmente se for o Flamengo, né? Para ver se o Flamengo está ganhando ou perdendo na hora do culto. Isso é muito triste. Então, nós devemos levar a sério a adoração ao Senhor. Não se trata de quem está aqui na frente conduzindo. A gente tem que amadurecer nisso. Não se trata se é o pastor David está aqui, se é o presbítero tal está aqui. Seja quem for.
Não é essa a questão. Não se trata de quem está conduzindo, se trata do Senhor. Se trata do fato de que nós precisamos ser responsáveis e sérios no nosso culto a Deus. O ponto é, irmãos, não podemos deixar de adorar o Senhor. E aí, para a gente concluir, queria terminar dizendo só algumas últimas palavras que eu escrevi. Josias, então, ele foi um grande reformador. Recapitulando, então. Destruiu ídolos, restaurou a adoração, foi fiel às Escrituras, mas como os versículos anteriores já nos mostraram, nem ele mesmo pôde salvar o povo do juízo final. O pecado ali era muito profundo. Ele não deu conta de restaurar tudo isso. A passagem adiante, agora olhando para frente, que a gente vai estudar isso com mais tempo na semana que vem, a passagem adiante vai dizer que o Senhor não desistiu de destruir o povo de Judá. Deus já havia dito que Manassés levou o povo a um lugar tão ruim, tão obscuro, que a situação se tornou irreversível. A adoração daquele povo era uma idolatria irreversível. Né? Ou seja, vocês também irão para o exílio, assim como o povo do norte, é o que Deus está dizendo nessas passagens aqui em 2 Reis para o povo de Judá. Assim como o povo de Israel já tinha ido para o exílio, né, já havia sido desolado, devastado, Deus está falando que Judá também iria ter que enfrentar um exílio. Então Josias, o que ele conseguiu aqui, na verdade, foi só ganhar tempo, um acréscimo de dias, talvez 30 anos sem idolatria institucionalizada em Judá. Mas mesmo ele fazendo essa reforma mais completa, a melhor purificação que pudermos, nada vem de Josias, na verdade, e nada vem de nós. Porque nada que vem de nós é suficiente para mudar o julgamento de Deus contra o povo do Senhor e contra nós mesmos. Ou seja, Josias não pôde se salvar, e Josias não pôde salvar sua própria nação como rei. Né? Até mesmo as nossas, isso aqui é importante, até mesmo as nossas melhores obras são feitas com mãos sujas. Por isso que a gente não se salva. Porque até mesmo as nossas melhores obras são feitas com mãos sujas, contaminadas, manchadas pelo pecado. Ou seja, os nossos melhores esforços não atingem a meta que Deus quer. Mesmo os melhores de nossos esforços, os melhores de nós, não vai poder nos salvar. Por quê? Porque o esforço não é capaz de impedir o furor, a ira santa e justa de Deus. Deus é amor. Muito bom falar isso, né? Gostoso, confortável aos nossos ouvidos. Mas às vezes é mais difícil ouvir que Deus é irado. Que Deus não passa a mão em pecado, nem em pecador. A justiça de Deus é perfeita, não é como a nossa justiça. Assim como o amor dele é perfeito. Mas ele não é só amor, ele também é justiça. E esse caráter de Deus, o ser de Deus, ele é perfeito, não é como o nosso, né? A nossa avaliação de amor, ela é conforme nossos interesses. A nossa justiça também muitas vezes é conforme os nossos interesses. Né? Então, meus irmãos, nós às vezes queremos servir a Deus para ver se talvez possamos ganhar alguma coisa em troca de Deus. É nesse exemplo aqui que eu quero mostrar para vocês. É o certo por ser certo que a gente tem que fazer as coisas. Não é porque haverá alguma vantagem em fazer o que é certo. É certo pelo certo, só isso. Isso é o que Deus quer de nós, como filhos dele. Não é fazer as coisas para ter vantagem, para ser bem visto dos olhos dos homens. Mas é só fazer o que é certo pelo certo. Né? Sem esperar nada em troca do Senhor. E é difícil, né? Porque o pecado nos chama para fazer justamente ao contrário disso. Tá? Então, por mais completas e impressionantes sejam as nossas reformas, nós não somos capazes de limpar nem as nossas próprias mãos. E até mesmo os melhores de nós podem fazer grandes tolices. O próprio Josias, a gente vai encerrar esse texto, estamos terminando, ele vai fazer uma besteira. E vai morrer do jeito mais bobo que tem. Entra numa briga que não era para ele entrar,
No primeiro acidente ali de guerra, de cenário, é morto. E fim. Veja, Josias não é um rei perfeito. Um erro bobo, acaba morrendo de uma forma triste, estranha. Ninguém esperava que era um final assim, né? Para Josias. Ninguém espera isso. Ou seja, meus irmãos, por mais que o texto bíblico elogie bastante Josias, que nunca houve um rei como Josias nesse aspecto de reforma espiritual, mas nem mesmo Josias atingiu o que era necessário. E será que tem outra solução? Vocês já sabem qual é essa solução. A solução não está em Josias, está em um outro descendente de Davi, assim como Josias. Um que é mais do que um mero humano. Alguém que a gente leu hoje lá em Gênesis, que falava dele, que lemos aqui em 2 João, que fala dele também. Um descendente de Davi muito maior que Josias. Um que é mais do que um mero humano, alguém que nunca teve as mãos sujas. Alguém que nunca agiu com besteira, com tolice. Alguém que nunca desobedeceu a palavra de Deus. Você sabe o nome dele? Essa é a boa notícia, queridos, diante dos esforços limitados que nós temos. Porque um dia esse Rei glorioso e bendito virá para reformar esse nosso mundo de uma vez por todas. E tudo será resolvido por meio dele. Josias, ele mudou estruturas, mas só Jesus Cristo, o Cristo das Escrituras, é que muda os corações, que arranca os ídolos do nosso coração. Josias, ele purificou o templo, sim, mas só Jesus, o Jesus das Escrituras, que nos purifica por inteiro, já nos purificou por inteiro naquela cruz. E nos deu nova vida na sua ressurreição. Josias celebrou a Páscoa, mas só Cristo das Escrituras é a nossa vera Páscoa. E aí, será que nós queremos verdadeira reforma espiritual? Então a gente precisa correr para Jesus. Desesperadamente para Jesus. Todos os dias para Jesus. Precisamos ir até Cristo. Ele é o Rei sem pecado, o Cordeiro sem mácula, o sacerdote perfeito. É Ele quem corta o pecado pela raiz e restaura a verdadeira adoração. E para finalizar, enquanto nós aguardamos o retorno desse Rei bendito, Jesus Cristo, nós nos submetemos à sua palavra, ao poder da espada do Espírito, porque essa palavra é do Espírito Santo de Deus. E nós recorremos a essa palavra enquanto aguardamos ele chegar. E é isso que eu queria trazer para os irmãos nesta noite, meus irmãos. Jesus é a nossa vera Páscoa. Nós precisamos celebrar o nome dele, porque é assim que é ordenado nas Escrituras. Amém? Que Deus assim possa estar abençoando vocês com a graça dele, com a paz dele, com aquilo que só Cristo pode te dar, que só Cristo pode nos oferecer. Amém?